porque eu vivi durante muito tempo, eu participei de todas as reuniões do G8, quando eu fui presidente da República, e eu participei de todas as reuniões do G20, sabe, depois da crise de 2008. E a coisa que eu mais sentia é que não se falava dos problemas da sociedade nessas reuniões. Quando se reúne os presidentes dos países ricos, as pessoas pobres não existem. Os indígenas não existem. Os negros não existem. A periferia não existe. Porque esse não é um assunto levado para a mesa de discussão. O movimento sindical, quando eu representava o G20, o movimento sindical mundial não tinha uma única pessoa a não ser eu para apresentar suas pautas de reivindicações, porque eu vim do mundo sindical. E quando eu vejo a solidariedade que está estabelecida entre eu e os indígenas brasileiros, eu fico com muito orgulho, porque isso é uma luta de pelo menos 40 anos. Possivelmente a maioria dos indígenas e das indígenas que estão aqui não tinha nascido quando nós começamos a fazer as primeiras relações de amizade e de luta junto aos indígenas brasileiros. E eu acho que assumir o compromisso de representar os povos indígenas é uma coisa que eu não tenho tamanho para isso. Eu tenho vontade. Eu tenho compromisso. E eu queria começar dizendo para vocês que o meu país é muito grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando o Brasil foi descoberto, diz os historiadores, que o Brasil tinha 5 milhões de indígenas. Hoje o Brasil tem apenas 817 mil indígenas e 305 etnias. E tem toda essa população por causa de todas as lutas que os indígenas fizeram para demarcar suas terras, para ter política de saúde, para ter participação, sabe, no processo educacional. E eu fico com muito orgulho de ter contribuído para que muitas indígenas e muitos indígenas tenham feito curso superior, tenham feito cursos, participado das universidades brasileiras. E a minha volta à presidência da República possivelmente seja um teste do Lula para o próprio Lula. Eu, quando deixei a presidência em 2010, e eu fiquei fora do governo, o tempo vai passando e eu fui percebendo quantas coisas que eu podia ter feito e não fiz. E não fiz porque não queria, não fiz porque não sabia. E eu, então, tinha vontade de voltar à presidência para ver se eu conseguia cumprir aquilo que eu achava que eu deveria ser feito. E nós precisamos mudar um pouco a nossa compreensão sobre o mundo. Porque as pessoas que governam, eles olham o mundo com uma lógica totalmente diferente da lógica que vocês olham. No fundo, o povo pobre, os indígenas, não são tratados como se fossem seres humanos. São tratados como se fossem números. Não são levando em conta quando você faz o orçamento de um país, quando você vai distribuir as finanças do país, tanto para a diplomacia, tanto para as Forças Armadas, tanto para a guerra, tanto não sei para quê, e nada para o povo pobre, e nada para o povo negro, e nada para os povos indígenas. É essa visão que nós temos que mudar, porque às vezes dá a impressão que os indígenas estão devendo favor à supremacia branca de existirem, quando, na verdade,
Foram eles que se intrometeram aonde vocês já moravam muito antes de saber que o nosso país existia e que outros países existiam. Então nós temos a obrigação, eu digo obrigação moral, obrigação ética, obrigação política de fazer a reparação pelo que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país. Eu tenho o compromisso de fazer, inclusive, com que o Brasil possa servir de exemplo, com uma política de parceria, de uma política, sabe, em que as pessoas não sejam tratadas como se fossem de segunda classe, como as pessoas não ficassem recebendo a dádiva do governo, não. O que eu quero é que os indígenas brasileiros participem da governança do meu país. Por isso que eu estou criando o Ministério dos Povos Originários. Por isso que nós vamos ter uma saúde pública especial, quem sabe, se Deus quiser, dirigida pelos próprios indígenas. Quem sabe a Fundação Nacional do Índio, que existe no Brasil há muito tempo, não precisa ser dirigida por um branco, mas ser dirigida por uma mulher ou por um homem indígena. Para que a gente mude a compreensão sobre as pessoas, para que a gente não veja um indígena como estorvo ao desenvolvimento da sociedade, para que a gente não veja o indígena como se fosse alguém que estivesse atrapalhando o desenvolvimento econômico de um país ou o desenvolvimento econômico de uma nação. Graças a Deus, a humanidade está percebendo que cuidar do meio ambiente, cuidar da preservação, cuidar do nosso ecossistema e da nossa biodiversidade já não é mais uma coisa menor. É uma coisa de suma importância, porque nós não temos dois planetas Terra, nós temos apenas um. E é nesse planeta Terra que nós precisamos viver com respeito, com dignidade e com muita qualidade de vida. Eu, às vezes, fico muito, muito preocupado quando eu vejo meia dúzia de pessoas ricas tentando inventar foguete, gastando milhões de dólares para sobrevoar o espaço, quem sabe à procura de um lugar para viver, porque acha que a Terra já não é mais compatível com a quantidade de dinheiro que ele tem. Quando, na verdade, parte do dinheiro que ele gasta para fazer isso, ele poderia investir para que a gente tivesse mais dinheiro para fazer mais conservação, para fazer mais preservação e para melhorar a vida das pessoas. Quantos trilhões de dólares são gastados com a guerra? Quantos trilhões de dólares são gastados com armas? Quanta gente morre desnecessariamente? E, de repente, as pessoas, ao invés de olharem para as pessoas mais humildes da periferia dos grandes centros urbanos, para o povo que trabalha no campo e para os indígenas como uma solução do problema, muitas vezes aqueles que detêm o poder nos olham como empecilho. Ou seja, pensando até que nós não deveríamos existir. No Brasil, de vez em quando, a gente lê no jornal alguns grandes proprietários de terra dizendo porque os indígenas ocupam 14% do território nacional. E eles se esquecem que os indígenas ocupavam os 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o tamanho do nosso país, que não foram os indígenas que invadiram nada, foram os brancos que invadiram a terra indígena. Então, dá a ele o direito de sobreviver, o direito de plantar, o direito de trabalhar, o direito de conservar nossa água limpa para que possa pescar e sobreviver. Ao invés de garantir isso, o que nós estamos vendo são garimpos ilegais destruindo florestas, destruindo reservas, destruindo terras indígenas, matando o índio. A troco do quê? A troco do quê?
a troco do enriquecimento de um ou de outro e do empobrecimento de uma nação indígena, que em muitos lugares no Brasil vivia totalmente abandonada. Totalmente abandonada. Então, eu estou voltando à presidência do meu país com o apoio extraordinário que eu tive das companheiras e dos companheiros indígenas, com o apoio que eu tive do povo pobre do meu país, com a solidariedade que eu tive de gente do mundo inteiro, para tentar fazer uma governança que seja exemplo para o mundo. E se eu puder, em algum encontro internacional, representar vocês, levando carta de vocês, levando reivindicação de vocês, por que a sociedade civil tem que se reunir fora da institucionalidade das reuniões da COP? Por que vocês não podem participar de uma reunião com os chefes de estados para vocês dizerem o que querem, como querem e como estão vivendo? Por quê? Porque muitas vezes as decisões são tomadas, não passam pela discussão com a sociedade e não são cumpridas. Quantas decisões já foram tomadas e quantas não foram cumpridas? Quantos planos de desenvolvimento do milênio já foram feitos e que não foram cumpridos? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando houve o terremoto no Haiti, em 2000 e pouco, eu era presidente da República do Brasil e teve um movimento muito grande de solidariedade ao Haiti. Muito grande. Os únicos 2 países que colocaram dinheiro vivo e que fizeram um pronto-socorro para atender as vítimas foram 2 países que não eram ricos, Brasil e Cuba, que tivemos a coragem de fazer um pequeno hospital para tratar das vítimas. O Haiti está outra vez empobrecido, outra vez com problemas políticos enormes, com problema de violência. Ou seja, porque normalmente o dinheiro não é dado aos governantes em nome da corrupção, sobretudo para os países africanos. Quando você conversa com os países ricos, por que não dão dinheiro para ajudar o povo africano? Eles falam, não podemos dar porque só tem governo corrupto. E por conta disso não dá. E assim o mundo não vai ser consertado. Quando houve a crise econômica de 2008, participando de uma reunião do G20, eu dizia para os presidentes dos países por que a gente não aproveitava que não estava havendo consumo no mundo rico e a gente não fazia financiamento barato para que os países africanos pudessem se desenvolver. Isso não é feito. Porque hoje nem criar emprego é opção preferencial, porque o dinheiro hoje é papel, criando papel, produzindo papel, mais papel, e não gera efetivamente emprego para o povo de nenhuma parte do mundo. Então, eu quero dizer para vocês do meu orgulho de estar nessa reunião. Eu já participei de muita reunião, já almocei com rainha, já almocei com príncipe, já almocei com o presidente de todos os países do mundo, mas eu nunca fiz uma reunião tão significativa como essa que eu estou fazendo hoje. Nunca fiz uma reunião, sabe, em que eu pudesse receber a quantidade de informação e poder conversar um pouco com vocês. Eu sou um grão de areia, sabe, na importância que vocês têm para o mundo e para a luta de vocês. Eu só quero que vocês saibam que um grão de areia sozinho não faz nada, mas milhões de grãos fazem uma praia. E eu quero fazer parte dessa luta de vocês. E quero que vocês aproveitem o meu mandato de presidente da República para que eu possa contribuir mais com os companheiros e companheiras indígenas brasileiros e contribuir com vocês com solidariedade. Você sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começar a falar muito,
os presidentes dos países de vocês vão ficar com ciúmes e pode querer me tratar como inimigo, e eu não quero isso. Eu quero muita paz, porque somente com muita paz a gente pode recuperar o direito da gente viver decentemente. O meu país foi quase destruído em 4 anos. Tudo aquilo que nós construímos em 13 anos de política social foi destruído. E agora nós temos que voltar a construir. E temos que voltar a construir sem ódio, sem rancor, sem querer vingança contra ninguém. O que nós queremos é, com muita paz, com muito amor, com muita tolerância, fazer a política que nós achamos que precisa ser feita para que o povo indígena, para que o povo pobre, o povo trabalhador, possa viver dignamente. Eu tenho dito 500 vezes, eu não posso aceitar que um planeta que já produz a quantidade de alimento necessário para suprir a fome da humanidade tenha 900 milhões de pessoas indo dormir toda noite sem comer no mundo. Eu não posso aceitar, sabe, que pessoas e milhões de pessoas fiquem o tempo inteiro sem ter o que comer e a gente vê a quantidade de dinheiro gasto em guerra. Gasta, sabe, para a preparação do poder militar de cada país. E o povo pobre, às vezes, nem é recebido pelos seus governantes. Nem é recebido. Eu não sei quantos presidentes recebem os povos indígenas. Eu não sei quantos presidentes resolvem fazer uma reunião e discutir os problemas. Os problemas que são elementares é o direito a morar dignamente, é o direito a trabalhar, é o direito a viver, é o direito a tomar 3 refeições por dia. Ninguém está exigindo nada que já não esteja na Bíblia. Ninguém não está exigindo nada que já não esteja na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No nosso caso, está na nossa Constituição. Eu tenho certeza que está na Constituição de cada país que vocês representam. Então, eu quero agradecer de coração. Não sei se foi a Guajajara, se foi a Marina, mas eu quero agradecer de coração essa oportunidade e dizer para vocês que, ao completar 77 anos de idade, eu faço uma das reuniões mais importantes que eu já fiz na minha vida, com os povos originários que ajudaram a criar os nossos países e os nossos continentes. Um beijo no coração de cada uma de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, e pode contar com a minha solidariedade. O que eu puder fazer, dentro das limitações que eu tenho, eu posso dizer para vocês que eu me disponho a ajudar. E vocês tenham certeza que, se eu conheço bem os indígenas brasileiros e as indígenas, eles não vão parar de me cobrar até que eu cumpra todos os compromissos que eu assumi com eles. E fico feliz com a eleição, sabe, de 2 deputadas, fico muito feliz. Quem sabe é preciso mais gente se eleger deputada, mais gente se eleger governador, porque quem sabe um dia chega a ser presidente da República. Então, companheiros e companheiras, de coração, muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Nós vamos agora, o ano que vem, nós vamos fazer a cúpula da Amazônia, nós vamos tentar convidar para fortalecer e criar uma cúpula Brasil, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, que mais? Bolívia, a Guiana, sabe? E que mais? Suriname, Guiana. Suriname, não. Eu não sei quais os países que fazem parte da Amazônia, eu sei que esses grandes fazem, mas nós nunca nos reunimos. Nós nunca nos reunimos para formular uma proposta conjunta ao mundo. Não é só preservar. O que nós queremos saber também é quanto vão nos pagar para a gente cuidar do planeta Terra, que muita gente não cuidou quando poderia cuidar. E não é fazendo favor a ninguém, é fazendo favor a nós mesmos. O mundo precisa de cuidado. O mundo precisa de água limpa, o mundo precisa de floresta preservada, o mundo precisa da nossa fauna.
E ninguém melhor do que os indígenas para cuidar. E nós sabemos que eles são responsáveis por cuidar de quase todas as florestas existentes no mundo. Por isso, obrigado de coração a cada um de vocês e obrigado por essa maravilhosa reunião. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada, presidente Lula. Para finalizar, gente, a Shirley Krenak vai fazer um canto aqui agora, né, um ritual de fortalecimento espiritual para nosso presidente. Tá? Vamos lá, Shirley Krenak. Quem serve, serve para governar. Quem governa, que sabe se doar. Traz bonança, faz o povo se alegrar. Entendendo que a vida é pra se dar. The speaker. Chief Tiri. Isso cá. Em nome do povo Krenak do Estado de Minas Gerais, senhor presidente, eu te honro e eu te respeito muito. O senhor não está sozinho. A floresta está de pé aqui com o senhor. E o nosso Uatu, o Rio Doce, que não corre mais dentro do meu território, mas corre dentro de nós. E o rio que corre dentro de mim, corre dentro do senhor também. Todo mundo.